inscreva. Queridos, aqui do YouTube, vamos na leitura da palavra. Hoje iremos falar do livro de Atos, capítulo 6. Vamos lá, vamos para a leitura e assim iremos prosseguir na interpretação mediante a palavra que nós iremos ler, tá bom? Então vamos lá. Livro de Atos, capítulo 6, vamos para a leitura. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus que cultura grega contra os demais judeus. Aqui no primeiro versículo fala algo mediante já os religiosos. Vamos entender, olha, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixarmos a palavra de Deus e servimos à mesa. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Mas nós devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muitos, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantando-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos Alexandria, da Síria da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós temos ouvido proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E, incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram-se contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, ou Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Viram o seu rosto e rosto como de um anjo. Agora, a importância da leitura da palavra no dia de hoje, eu vou dizer para você, porque assim, o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos dá um entendimento especial aqui para o conhecimento da igreja. Vamos lá. No primeiro capítulo de Atos 6, aqui fala a respeito dos murmuradores. Os homens, os discípulos, os seguidores estavam murmurando. E o que possamos entender a respeito disso? Lá em Judas, nos penúltimos livros da Bíblia, da coleção bíblica, você vai encontrar o livro de Judas. E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 16, fala: os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Aqui em Atos, capítulo 6, versículo 1, fala dos murmuradores, os religiosos murmuradores. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos
o versículo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, fala da família. Fala que igreja é família. Fala que a igreja não é nada mais do que família, aonde todos somos irmãos, todos iremos para um mesmo lugar, todos iremos morar na mesma Jerusalém, no mesmo novo céu e nova terra, todos iremos morar onde não há choro, nem ranger, nem sofrimento. Então, no versículo 2 de Atos capítulo 6, fala que igreja é família. Você pode visualizar isso também em Êxodo 28, capítulo 13, onde dá um exemplo que Moisés reuniu o povo e escolheu entre eles homens e mulheres para assim levar a verdade mediante o povo israelita. Moisés, naquela época, escolheu homens ali, pessoas, seres humanos, para ajudar na missão. Por quê? Porque igreja é isso. Igreja é grupo de pessoas onde todos imbuídos numa só fé, conforme está escrito, com bom e suave que os irmãos andem em união. Agora, do versículo 3 até o versículo 6, do versículo 3 até o versículo 6, possamos entender e compreender que todos os seres humanos, sim, Atos 6, capítulo 6, versículo 3 ao 6, nos dá a entender que todos os seres humanos que estão na obra do Evangelho, que estão na missão do Evangelho que significa a missão da vida, da esperança e da paz, e do novo céu e da salvação, todos aqueles que estão na missão do Evangelho têm que estar cheios do Espírito de Deus. Aqui no versículo 3, 4, 5 e 6, fala que todos aqueles que querem, que desejam e que já está na obra do Evangelho têm que estar cheio do Espírito de Deus, conforme está escrito. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo é o que irá convencer, é o que irá mostrar, é o que irá direcionar os seres humanos para Deus. Então, por isso que a carne é carne, conforme João 3. A carne é carne e o Espírito é Espírito. Porque os seres humanos que dispõem, que se coloca, que quer, que deseja, que chegou até o Evangelho e deseja fazer o Evangelho mediante a pregação, tem que estar cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa convencer o seu próximo do seu juízo e do seu pecado. Agora, você pode visualizar isso em Romanos capítulo 8, versículo 5. Em Romanos 8, 5 fala também que o Espírito Santo é que faz a obra. Agora, prosseguindo, no versículo 7 até o versículo 15. Vamos lá. Versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Do versículo 7 até o versículo 15, dá-nos entendimento da presença de Deus. Veja, ouça que no último versículo de Atos capítulo 6, no último versículo, a Bíblia nos revela, a palavra nos dá a direção que os homens que estavam no Sinédrio, julgando Estevão, fixando seus olhos em Estevão, viu que os olhos, o semblante de Estevão estava parecendo de um anjo. Mas por quê? Lembra quando Moisés subiu lá no Monte Sinai? Êxodo 13? Lá em Êxodo, quando Moisés subiu no Monte Sinai, que quando ele desceu, o seu semblante era como o sol. Assim também aqui em Atos capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 15, fala que todos, irmãos, todos nós, eu, você,
que deseja estar com Deus, temos que ser cheio do Espírito Santo. Veja que aqui com Estevão não foi uma maquiagem no rosto de Estevão, não foi um creme, não foi uma produção, não foi algo mediante a uma produção humana para ele ficar cheio de luz no seu rosto, no seu corpo, mas sim o Espírito de Deus. Mas sim o Espírito de Deus. Então, é isso, irmão, é o que traz a vida, a salvação, a esperança, a fé, o gozo de viver sabendo que irá para um lugar melhor. Então, entenda que o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o primeiro versículo fala de murmuradores, o segundo versículo fala da família que é a igreja, do versículo 6 ao versículo do 3 ao 6 fala que os seres humanos têm a necessidade de buscar o Espírito Santo, e do versículo 7 ao 15 dá um exemplo de que se nós não buscarmos o Espírito de Deus todos os dias para que Ele possa nos encher e purificar, nos transbordar, se nós não fazermos isso, estaremos perdidos. Veja que no próprio versículo, no próprio capítulo 6, fala que existem religiosos, e os religiosos estavam tentando prender, matar e destruir Estevão. Olha a diferença. Os religiosos aqui, ó, escribas, os religiosos, líderes do povo, os religiosos estavam desejando acabar com Estevão. Então, o que você entende disso? Os religiosos é um perigo, mas quando você entende que você tem que usar a sua religião para conhecer Deus, entender de Deus e buscar Deus. E o que eu falo para vocês? Use, talvez, a sua religião para conhecer Deus, saber mais de Deus, buscar mais de Deus, para que o Espírito Santo possa te preencher e encher, e assim tornar você uma pessoa celestial. A você do YouTube, que Deus abençoe a todos. A você aqui das redes sociais, também muito obrigado. Canal Semeando Unção. Vou te mostrar.